Como é bom estarmos na presença do Senhor, né? Como é bom podermos dizer, eu amo a minha morada, né? Eu amo a tua morada, Senhor. O lugar do Senhor, lugar forte. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu quero ler versículo 14. Aleluia. Que amor é esse, né, irmão? Que amor é esse de Jesus por nós, né? E o que fazemos para merecer tanto amor? E o que precisamos fazer para merecer esse amor? O que não fizemos já passou. Precisamos fazer algo para merecer esse amor daqui para frente. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 11. Se você achou e pode se colocar de pé, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Versículo de número 14 do Evangelho de João 11 diz assim: Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Glórias a Deus. Pode se assentar. Curve aí a sua cabeça. Eu quero agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos estar, Senhor, na tua casa, na tua presença, Senhor, louvando e glorificando o teu nome, que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, ó Pai. Senhor, fala conosco através, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresça neste lugar, Senhor. E que toda adoração, todo louvor, Senhor, ó Pai, toda gratidão seja a ti, Senhor. E nós te glorificamos nesta noite em nome de Jesus. Amém? Aplauda a palavra do Senhor. Dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Sempre que eu leio essa palavra, algo me chama a atenção no versículo de número 35. Todas as vezes que o Senhor me dá essa palavra e que eu vou meditar sobre essa palavra, o versículo de número 35 sempre me chama a atenção, porque diz que Jesus chorou. E eu acho que esse é o menor versículo da Bíblia. Tem aí os irmãos que podem dizer ao contrário, mas eu acho que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E é engraçado porque choro, ele pode ser de várias maneiras. O choro pode ser de alegria, o choro pode ser de tristeza, o choro pode ser de saudade, o choro pode ser de alguém que você encontrou há muito tempo, você reencontrou e você chora. O choro pode ser de perca, o choro pode ser de não ter esperança, de algo que está acontecendo naquele momento. E quando a Bíblia vai relatar, vai dizer que Jesus sentiu intimamente e ele chorou. E quando nós vamos meditar acerca dessa palavra, e eu comecei a ler, e o Senhor me deu acerca da igreja morta e a igreja que vai ressuscitar. A igreja que vai ressuscitar com Cristo é a igreja que acredita nele, que espera nele. Não a igreja que acredita apenas por ver. Se eu ver, eu acredito. Se eu não ver, a igreja que está como Tomé, que só acredita se ver.
E nós estamos vivendo um tempo que é necessário primeiro crer para depois ver. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos mais por vista, nós vivemos agora por fé. E essa fé que a palavra está dizendo é a fé de acreditar naquilo que você não vê. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que você vê é tempestade, é passageiro, mas aquilo que você não vê, mas crê, isso é para sempre, isso é eterno. Quando nós falamos da igreja carnal, a igreja que está morta, nós estamos vendo aqui a irmã de Lázaro mandando um recado a Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele está na Judeia. Há 2 dias de Betânia, 2 dias de caminhada até chegar na tribo de Marta e Maria. E quando ele recebe essa notícia de que Lázaro está doente, ele diz para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Então, irmão, quando eu começo a ler essa palavra, eu começo a me maravilhar com ela. De tão grande a certeza do que Jesus veio fazer. Eu não tenho dúvida de que Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida que os tempos estão próximos. Eu não tenho dúvida de que a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Por aumentar a iniquidade das pessoas uns para com os outros, o amor estava se acabando. E a esperança da igreja é que Ele vai vir buscar a sua igreja. A minha esperança e a tua esperança é de que nós vamos ressuscitar com Ele. Sabe o que eu acho lindo? A Bíblia vai dizer que quando ele diz para os discípulos que ele vai até lá, Tomé diz assim para os seus condiscípulos, aqueles que estão sendo ensinados: vamos nós também morrer com ele. E quando lemos, achamos que ele está errado. Talvez esse camarada, ele é muito covarde, ele é um homem sem fé. Não, irmão, eles tinham acabado de sair da Judeia, sendo quase de Betânia, sendo quase apedrejado. Eles eles saíram daquele lugar e foram fazer a obra em outro lugar. E agora quando ele diz isso, nós vamos para lá, para o lugar onde quase fomos apedrejados, mas vamos lá morrer com ele. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se aproxima da cidade, ele ainda não entrou. Ele ainda está distante dessa tribo de Marta e Maria. Ele ainda está longe de Betânia, ele ainda está a um caminho de Betânia. A Bíblia vai dizer que a irmã de Lázaro sai correndo em direção a ele. E ela vai dizer algo para ele: se tu tivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Sabe o que é isso, irmão? É confiar. É ter a certeza de que Jesus na minha casa, tudo vai bem. De que Jesus no barco da minha vida, ainda que a tempestade se levante, Ele está comigo no barco. E sabe o que acontece conosco nos nossos dias de hoje? Nós estamos com uma igreja, algumas igrejas ou alguns crentes estão com uma igreja morta. Jesus está demorando. Ou não é assim que a Bíblia vai dizer que ele se demora ainda 2 dias? Para Marta e Maria parece uma eternidade. Para Lázaro que está doente, então, não se conta. 2 dias parece uma eternidade, ele se demora. A igreja está vivendo assim hoje, Jesus está demorando. Mas eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, ele demora, mas o tempo dele é certo. O dia dele, o tempo dele não é contado como o meu tempo, como as minhas horas. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é certo. Tudo, as coisas acontecem da maneira que Deus quer que aconteça. Da maneira que Deus escreveu para a minha vida e para a tua vida, tem acontecido. Ah, pastor, então tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, foi Deus que escreveu? Foi. Porque se não fosse Deus, você já tinha morrido. A igreja carnal aqui está morta, sem esperança. Sem fé para acreditar que pode ressuscitar. Porque ela vai dizer para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vai dizer, versículos abaixo, ele vai dizer: olha, ele há de ressuscitar. E ela mais uma vez, não entendendo, diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Jesus diz algo para ela que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus agora está falando de uma igreja que vai ressuscitar com ele.
Jesus agora não está falando mais da igreja morta, Lázaro morto. Ele está falando da igreja que vai ressuscitar com ele. Eu e você, irmão, vamos ressuscitar com ele. E ainda que nós estejamos mortos, nós vamos ressuscitar juntamente com ele. Não se preocupe com esse corpo. Naquele grande dia nós vamos ganhar um corpo glorificado. Eu imagino que as gordurinhas vão sumir. Aquela luta com a balança que nós temos não vai mais existir. Eu dou muita risada lá na empresa que se eu me pesar um ano inteiro, todo dia, o meu peso não sobe nem desce. O menino olha para mim e diz assim: o que está vendo? Falei: não sei, deixa aí, deixa essas gordurinhas aí no canto dela. Quando eu olho, voltando para a palavra, eu vejo essa mulher agora voltando à sua casa. E falando para sua irmã agora: Jesus, ele está aí, ele te chama. E sabe o que eu entendo com essa palavra? Quando ela diz agora para a irmã dela: Jesus está aí, ele te chama. Jesus está chamando a igreja dele agora a entender que ele está no controle de tudo, irmão. Ele está no controle da nossa vida, ele está no controle da nossa caminhada. Se sairmos daqui da porta para fora, ele está no controle da nossa vida. Aqui dentro ele está no controle da nossa vida. Irmão, não é vírus, não há doença que vai parar a igreja de Cristo, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Eu também tenho. Eu tenho medo, eu também tenho. O medo nos limita. O medo, ele nos para, ele nos faz entender de que até aqui Jesus pode, daqui para lá ele não pode mais. Jesus pode tudo, irmão. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa, sentada. Não parece uma igreja acomodada? Tá bom assim? Tá tranquilo assim? Ninguém me incomoda, eu estou tranquilo. Mas aí ela ouve algo, ela diz assim: Jesus chegou e ele te chama. E sabe o que eu entendo, irmão, com tudo isso? Com o noivo, e ele já está preparado. Quem tem que se preparar agora é a noiva. O noivo, ele já está pronto, irmão, para no estalar de dedo, no piscar de olhos, ele voltar para buscar sua noiva. E aí, como é que está a noiva? Será que é necessário dizer: eu estou vindo, eu preciso falar com você? Não. A igreja que vai ressuscitar com Cristo, ela precisa estar pronta. Ela precisa estar esperando já. Você não lembra das 10 noivas, 5 nessas e 5 prudentes? O que aconteceu com elas? Na hora que a trombeta tocou, é que elas foram correr para se preparar. E as 5 que estavam preparadas entraram com ele. A Bíblia vai dizer que quando Maria é aquela que Jesus, que ela ungiu os pés de Jesus com unguento e secou com seus cabelos. É essa Maria. E sabe o que me chama a atenção? Jesus, o amor de Jesus por essa família era um amor de quem esteve junto. Era um amor de quem comeu junto, pastor. Era um amor de quem dividiu as aflições. Era um amor de quem dividiu às vezes o pouco que tinha, mas ele era Deus. Mas precisamos viver tudo isso. Quando você vai ler os evangelhos acerca dessa palavra, você vai ver que alguns evangelhos, o evangelho de Lucas diferencia um pouco dessa passagem, como ela foi, como ela aconteceu. São visões diferentes, posições diferentes, visão que ele viu de uma maneira diferente, com outros olhos. Mas aqui, quando nós lemos o evangelho de João, nós vemos o amor de Jesus explícito por essa família. Nós não vamos ver um amor assim meio que camuflado, não, um amor explícito, porque a Bíblia vai dizer que ele se comoveu de íntima compaixão e ele chega a chorar. Quem aqui nunca entrou no velório e viu alguém chorando e chora sem saber o porquê? Em casa o pessoal me chama de chorão, porque eu não posso ver televisão com alguma coisa assim que já começa a chorar.
Outro dia o Gabriel me deu uma música para ouvir, uma música bonita até, muito bonita. E ele ficou olhando para minha cara, esperando que eu chorasse. Aí quando eu terminei, ele disse: você não chorou? Eu falei: não, filho. Sabe o que é isso, irmão? É quando Deus entra na vida da gente, muita coisa muda. Aquele machão que diz assim: eu não choro. Eu não choro. Quando o Espírito Santo ele toca em você, irmão, não tem como você não sentir a presença dele e se alegrar com ele. Esses dias eu dizia na minha casa: quanto tempo, eu ouvi o bispo falando aqui outro dia, quanto tempo a gente não chora para Cristo, irmão. Quanto tempo a gente não sente a presença de Deus e deixa as lágrimas escorrer. Antigamente você entrava na igreja e você queria parar de chorar e não conseguia. É porque Deus mudou? Não, irmão, quem mudou foi eu e você. Nós precisamos ser essa igreja que sente a presença de Deus e que se emociona com Ele. Nós precisamos voltar a ser a igreja que sente a presença de Deus ainda com 2 ou 3, porque Ele diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente, e a presença de Deus ela é notória nesse lugar, irmão. Ah, é porque o Senhor está pregando? Não, é porque Ele é fiel à igreja dEle. Eu só sou o portador da Escritura, mas o escritor é Ele. O escritor é Ele, Ele conhece a nossa vida, irmão, Ele nos conhece por dentro. Ele sabe quem somos nós, irmão, quando vamos deitar na nossa cama. Ele sabe quando você procura algo na tua casa que você quer e não tem, você chora, você diz para Ele: Jesus, eu queria tanto isso. Porque Marta diz isso para Ele: eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Marta começa agora a demonstrar a Jesus que ela acredita que algo pode acontecer. Como é bom, irmão, quando Jesus entra na nossa casa e nós começamos a entender que algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Na última Santa Ceia, eu estava aqui sentado mais ou menos por ali. Eu disse, não, estava aqui na mesa de Jesus, eu queria tanto os meus filhos aqui. Eu estava igual louvor, eu não quero outro bem além de ti, Jesus, mas eu queria os meus filhos aqui. Semana passada o Gabriel disse: eu preciso do carro. Eu disse: para quê? Eu preciso do carro. Eu vou ali. Aí ficamos conversando, batendo papo, né, na mesa, lá na hora do café de manhã. Ele disse: eu vou numa igreja, eu vou visitar uma igreja. Aí eu: Jesus, mas... parecendo aquele... eu não acredito. Mas se eu pedir, eu preciso acreditar. Você que está aqui nessa noite, irmão, se você tem pedido alguma coisa para Jesus, creia que Ele é fiel para fazer. Ah, pastor, mas é muito grande e tem tamanho para Jesus? Tudo é dele. Tudo está nas mãos dele. Pastor, que igreja que ele foi? Bola de Neve. Sabe o que me alegrou? Eu vou confessar para você, sabe o que me alegrou, irmão? Quando ele voltou. Ele disse: pai, eles não aceitam tatuagem, como as pessoas dizem. Eles acolhem. Ninguém no púlpito tinha brinco, ninguém no púlpito tinha tatuagem. Eles acolhem. Pai, mas tem algo que me chamou a atenção. Chegou um moço, afastado. Eles oraram por ele, colocaram o violão na mão dele e falou: seu lugar é tocando. Ele disse: na minha igreja que eu aceitei Jesus, no mínimo 6 meses sentado no banco. Você entende, irmão, que tudo aquilo que você tem plantado, que Deus tem plantado no coração do teu filho, da tua filha, da tua família, não é em vão. A palavra de Deus, ela se cumpre, irmão. Ele disse que tinha uns moços no telefone, daqui a pouco estava rolando no chão. Ele disse: alguma coisa errada aí. Você entende que aquilo que nós temos, que a palavra de Deus tem ensinado para o teu filho, ela vai ficar na mente dele, no coração dele. No tempo oportuno, Deus faz a palavra se cumprir. Porque a Bíblia diz que a palavra vai
e cumprem para aquilo que Deus enviou. Você tem um chamado de Cristo, irmão. Entenda que aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Eu fico olhando os profetas, eu fico olhando o profeta Elias dizendo assim: segundo a minha palavra, 3 anos e meio vai cair água sobre essa terra. Agora eu imagino Deus olhando e dizendo assim: agora eu vou ter que cumprir, senão... É a mesma coisa, irmão. Tudo aquilo que você profetiza dentro da tua casa, Deus vai cumprir. Agora pensa bem o que você está profetizando dentro da tua casa. A Bíblia diz que a nossa boca, ela dá vida e ela também mata. O que você tem dito para os seus filhos? Como você tem chamado eles? Bênção de Deus? Ou... Quando eu olho para essa palavra da igreja morta, essa é a igreja morta que muitas vezes nós matamos com palavra. Mas Jesus vem trazendo uma palavra para ressuscitar essa igreja, para trazer esperança para essa igreja. Segunda-feira nós tivemos uma oração e tinha mais jovem do que adulto, né, bispo? Que bênção, irmão, que você jovem, você se comprometeu a estar na oração. Ah, pastor, é tão chato, irmão. Quando eu me converti, era 1 hora de oração, joelho no chão, numa Assembleia de Deus, lá perto do outro florestal, e só parava, tirava o joelho do chão, quando você ouvia o sininho fazer assim, ó, plim, 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 aí você olhava para trás e tinha que colocar de pé. Não tinha conversa. Não tinha você ficar do lado batendo papo, não tinha celular. A modernidade, ela nos afasta de Deus, irmão. Modernidade é boa, mas ela nos afasta de Deus. Nos afasta. Quando ela chega para sua irmã e diz assim: ó, Jesus está aí, ele está te chamando, corre lá. Corre lá que eu acho que ele tem algo para você. Só que o relacionamento de Jesus com Maria era diferente de Marta. Maria tinha ungido os pés de Jesus e secado com o seu próprio cabelo. Então, existia um relacionamento ali de amigo, de afeição. Quando ela chega para Jesus, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra nos pés dele. A primeira coisa que me chama a atenção, ela se joga nos pés dele. Eu imagino que naquele momento Jesus lembrou dela secando os pés dele com o cabelo. Eu imagino que ele lembrou, ele disse: eu me lembro dessa cena. Só que agora a atitude de Maria era outra. Ela estava clamando pelo seu irmão que estava morto. E ela vai dizer de novo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como é confiar, né, irmão? A Bíblia diz: confia no Senhor e espera nele. Não é confia no patrão, espera no patrão, não, irmão. O nosso patrão é assim: eu troco o meu trabalho pelo seu dinheiro. No dia que você não quiser mais o meu trabalho, você me manda embora. É assim. Com Deus não, irmão. Com Jesus não é assim não, irmão. Com Jesus é fidelidade, é gratidão, irmão. É saber que nós temos uma dívida, e essa dívida está sendo cobrada todo dia. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas pisaduras nós somos sarados. Sabe o que é ser sarado, irmão? É estar limpo. Eu estava em casa lendo essa palavra agora à tarde. Eu descansei um pouco, aí eu falei, deixei a pastora lá descansando. Eu falei, vou ler um pouco, vou buscar um pouquinho do Senhor. E como é lindo ouvir a história dessas duas irmãs. Irmão, eu amo família. Eu amo pessoa. Eu gosto de estar junto com pessoas. E quando eu olho para essa família aqui, Marta e Maria, a família está despedaçada. A Bíblia não relata, eu imagino, não relata tudo. Mas a família está despedaçada. Não tem mais esperança, vamos pensar assim. O supridor da casa, aquele que vinha a bênção do Senhor sobre a sua cabeça, não tem mais. Não tem mais. Eu imagino que ela olhava uma para outra e dizia assim: agora só eu e você.
E sabe o que me chama mais a atenção? Que elas podiam mandar um recado para qualquer pessoa. Não era que o Lázaro estava doente? Podia mandar recado para o médico, dizer, vem correndo aqui que o meu irmão está doente? Não. Elas preferiram mandar recado para Jesus a 2 dias de distância, dizendo assim, o teu amigo Lázaro está doente. Como é bom ouvir isso, né, irmão? Amigo. O seu amigo Lázaro está doente. E ele vai dizer para os discípulos, essa doença não é para a morte, não. Lázaro está descansando, Lázaro está dormindo. Mas nós vamos lá acordar ele. Nós vamos lá acordar ele. Ah, mas se Lázaro está dormindo, Lázaro está salvo. Não, mas nós vamos lá acordar ele. No versículo 23, Jesus diz assim, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta diz para ele, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou, ele diz assim, ele começa agora a se revelar um pouco mais para ela. Eu imagino que Jesus começa a trazer Marta um pouco mais profundo agora. Ele começa a trazer Marta agora para uma atmosfera agora mais profunda, porque ela estava só na superfície. A igreja do Senhor está só na superfície. Jesus quer que a gente entre um pouco mais agora nas profundidades de Deus. Ele começa a dizer para ela agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele continua dizendo para ela, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele pergunta para ela, crê tu nisso? Jesus agora deixa na mente dela, né? Tu crê nisso? Ou será que você está aqui só pelos sinais que você viu? Ou será que nós servimos Jesus só pelos sinais que nós temos visto? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós estamos com Jesus só pelos sinais? Ou nós estamos com Jesus por causa do céu? Ou nós estamos com Jesus por causa da vida eterna que Ele nos prometeu? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo sua irmã Maria, dizendo, Mestre está aqui e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela à casa, consolavam a Maria. Apressadamente, levantando-se, saíram, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito, e perturbou-se, e disse-lhe, onde o pusesse? Disseram, vem e vê. O mais lindo de tudo é que parece que tudo está resolvido aqui, né? Parecia que tudo estava resolvido agora. Mas ela ainda vai dizer para Jesus, já é de 4 dias. Não tem mais jeito. Quando ele diz para tirar aquela pedra, as pessoas dizem para ele, já é de 4 dias. Não tem mais jeito. Ou será que conosco também não é assim? Demorou muito. Está demorando, não vai mais acontecer, não tem mais o que fazer. Não vou esperar mais nada dessa situação. Vou parar de orar. Não quero mais orar por isso. Já foi, já não dá mais certo. Já fazem muito tempo, era isso que ela estava dizendo para Jesus. Não tem mais jeito, Senhor, já faz 4 dias. Está cheirando mal já. Pela medicina não tem mais esperança. Nada mais aqui dentro está funcionando. Já está tudo estragado, né? Se você vê um cadáver de 4 dias, você vai ver que já não tem mais nada, né?
Dependendo de como estiver, você não consegue nem reconhecer mais. Mas com Jesus as coisas são diferentes. Com Ele tudo é diferente, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no 35 que Ele chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia Ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Começa agora os questionamentos, né? Quem nunca recebeu um questionamento, né? Você vai para a igreja por quê? Isso eu ouvi muito. No começo da minha conversão, por que você vai para a igreja? Quando eu ia me casar e a minha irmã estava internada, minhas irmãs diziam assim, por que você vai casar? Eu dizia, eu vou casar porque eu tenho uma promessa. Mas a sua irmã está na UTI e vai morrer. Ela queria que eu casasse, eu vou casar. E eu disse para Jesus, se o Senhor falar para mim que eu vou lá naquele hospital, vou orar por ela, ela vai se levantar, eu não caso. Mas Jesus não disse nada. Apenas a coisa que eu ouvi de Jesus, a flor está pronta e eu tenho medo que ela se perca. Foi isso que eu ouvi de Cristo. Foi isso que eu ouvi do Senhor dizendo assim, eu estou recolhendo essa flor do meu jardim, porque ela pode se perder. Tudo que Jesus faz, irmão, é bom, é perfeito e é agradável. Tudo. Quanto questionamento você não ouviu porque você vem para a igreja? Quanto questionamento você ouve porque você põe a Bíblia embaixo do braço e agora você é uma nova criatura? E as pessoas não aceitam você ser diferente, não. Você tem que ser igual a elas. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe, tirai a pedra. Não parecia que estava tudo resolvido? Mais um problema, Jesus. Essa pedra é muito grande. Não é assim, irmão. Para de ir nesse lugar, não, eu gosto. Para de andar com essas pessoas, são os meus amigos. Para de fazer isso, não está atrapalhando ninguém. Não estou fazendo mal a ninguém, não é assim. É a pedra. É a pedra que nos atrapalha a ver a glória de Deus. Porque ele vai dizer isso, olha, tira a pedra. Marta, cheia de fé. Marta parece a igreja morta, não parece? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu imagino a bispa, quando o ferro caiu na cabeça do Tiago. Eu imagino que ela não ouviu. Porque, paralelamente, eu vivenciei isso. Paralelamente, eu vi isso acontecer. Eu nem pensava em igreja, em ser crente, nada disso, irmão. Eu era apenas um jardineiro em um prédio. Eu conhecia o Bruno, eu conhecia o Tiago, eu conhecia o Fábio, eu conhecia o Júnior, eu conhecia todos eles. O Tiago era uma bênção de Cristo. O Bruno, então. O prédio era muito grande. Eram 2 blocos de prédio, muito grande, muito espaço para a criançada brincar. E sempre que a gente ia, a gente passava um mês, fazia trabalho naquele prédio, depois de um mês a gente voltava. Para continuar a manutenção do jardim, era mês e mês, era contrato. E quando nós chegamos lá, eu me recordo que na frente do prédio da bispa tinha uma fita amarela, preto e branco, fechando, e a tábua arrebentada. E os comentários, né? O ferro caiu na cabeça do menino aí, ele mordeu a mão do policial, quase que arranca de tanta dor que ele estava. E depois nós fomos saber que era o Tiago. E os anos passam. Os anos se passam. Muitos anos depois, eu estou num culto, eu morava embaixo numa casa e tinha um culto na casa de cima e naquele dia eu estava muito chateado com a vida. Muito chateado com tudo. Eu só tinha o Gabriel, né? Gabriel pequenininho. Eu já tinha aceitado Jesus na igreja batista, já fazia uns 4 meses que a gente nem aparecia na igreja. E o que eu acho mais interessante é que quando eu aceitei Jesus é que ele passou e disse assim, eu preciso de 4 famílias para cuidar desse casal. Levantou umas 8. Eu falei, que maravilha, eu não estou só. Mas dentro de mim, irmão,
Alguma coisa se movia. Eu estava ali, gostava dali, mas alguma coisa dentro de mim não estava legal. Parecia que não era o meu lugar. Passaram-se mais ou menos uns 4 meses e a pastora disse assim: amor, a gente precisa ir em uma igreja, né? 4 meses sem ir, vamos na igreja. E aí, naquele dia eu estava muito triste, aí liguei para um amigo, que ele é crente até hoje, graças a Deus. E ele disse assim: olha, vai lê lá o evangelho. Aí me deu um versículo lá para ler, eu fui lá li, e eu fui para casa. Acabou o dia de trabalho, eu fui para casa, estou lá sentado no sofá, e o culto era na casa de cima. E eu estou lá, eu falei, desliguei tudo, eu falei, vou só ouvir, eu não vou lá, mas eu quero ouvir. Sabe aquela pessoa que... Meus amigos não podem saber que eu sou crente. Os meus amigos não podem ver que eu estou indo na igreja, senão, como é que vai ser? Vou ficar ouvindo. E eu me lembro do irmão Wellington. Nunca me esqueço desse irmão. Deus curou ele da AIDS, né? Deus curou ele da HIV. E ele começou a falar, disse assim, quem ia pregar era um pastor, mas ele precisou ir em outro lugar, e eu vim no lugar dele. Então eu não sei o que ele estava pregando, vamos pregar aqui, abriu bem onde eu tinha lido. Aí eu olhei para os lados, eu falei, Jesus, coincidência não existe, né? E aí eu subo. Assisti aquele culto, no próximo culto, o pastor que foi o apóstolo, ele era pastor na época. E eu subi, comecei a ouvir aquele culto até com a roupa do trabalho, ainda não tinha nem tirado a roupa do trabalho. E eu me lembro que eu comecei a suar muito no momento da palavra, da oração. Eu comecei a suar muito. Sabe quando você joga uma partida de futebol 90 minutos que você sai molhado? Estava daquele jeito. E ele orou sobre mim e me disse algo. Eu disse assim, Deus tem um chamado de pastor na sua vida. Eu disse, eu? E aí ele começa agora a falar do testemunho. Ele disse assim, eu tenho um filho, caiu um ferro na cabeça. E eu, ferro na cabeça. Rua Copacabana, eu falei, Jesus, eu trabalhei nesse prédio, eu conheço essa história. E aí, eu fui convidado a vir aqui, a irmã Carmen nos trouxe aqui. Quando eu cheguei, eu nunca me esqueço, era tudo muito diferente, a escada estava aqui ainda, não tinha aquele mezanino, as correntes desenhadas na parede, quebrada. E eu comecei a olhar essas coisas, eu comecei a dizer, Jesus, como os símbolos falam com a gente. Como a simbologia dentro da igreja fala com a gente. Eu comecei a sentir que aquelas correntes eram minhas e elas estavam sendo quebradas. E eu me lembro que daquele dia em diante eu nunca mais saí daqui. Eu me lembro que eu saí lá do Tremembé, lá da Rua do Horto, lá perto da Rua do Horto, Tremembé, ali na Maria Malha. Eu vim a pé até aqui. Ah, irmão, você vinha a pé para quê? Eu pegava um bloco de panfleto e eu vinha panfletando. Ah, mas você vinha a pé porque você queria? Não, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Irmão, não tenho vergonha de falar isso. Foi o tempo que Deus mais me apertou porque Ele queria me conhecer. Eu trabalhava numa loja, eu tinha 10 pares de democrata novo. Quem conhece sapato sabe o que é democrata. Quando eu fui ungido a pastor, meu sapato estava furado, irmão. Eu estava com vergonha de me ajoelhar para o lado da igreja, porque meu sapato estava furado, ainda tinha um pouco de orgulho ainda. Sabe por que Deus não trabalha mais na nossa vida, irmão? Por causa do nosso orgulho. Pastor, tu está dizendo que eu sou orgulhoso? É. Eu duvido se na tua casa faltar um pacote de arroz, você vai ligar na igreja dizendo assim, na minha casa não tem nada para comer. Quem aqui faz isso, irmão? Levante a mão e diz assim, eu faço. Sabe o que aconteceu comigo, irmão? Eu entrava aqui, eu não tinha nada para comer na minha casa. O apóstolo dizia assim, precisa de alguma coisa? Eu não, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, não precisa de nada. Vários cultos da mesma coisa, irmão. Eu saía daqui, eu ia para minha casa, depois eu morava na Vila Albertina, eu ia para minha casa na Vila Albertina a pé. Eu chegava lá cansado, sabe o que ela dizia para mim? De novo na igreja? Vou mandar suas malas para lá. Mas eu sabia que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir. Certo dia ela veio para a igreja junto comigo. Naquele momento o pastor, que é o apóstolo hoje, estava dizendo para mim, irmão, como é que está as coisas? Precisa de alguma coisa? Eu, não precisa não. E eu esqueci que ela estava atrás de mim. E ela olhou para mim e disse assim, como não precisa? A gente não tem nada em casa. Já faz dias que a gente não come comida.
E eu ouvi poucas e boas naquele dia. Eu ouvi poucas e boas naquele dia. Às vezes as pessoas te veem aqui e não conhecem a tua história. Às vezes as pessoas te veem hoje arrumado, de terno, de sapato, de carro. Não conhecem a tua história. Não sabe como é que você chegou aqui, não conhece a história da igreja. Eu vivo dizendo isso para o apóstolo, as pessoas precisam conhecer a história da igreja. Eu até brinco com ele várias vezes, eu falei assim, o senhor precisa escrever um livro. Mas bispo, escreve um livro. Durante acho que 10 anos, né, irmão? Nós mudamos 10 vezes de casa, não foi? A coisa apertava, atrasava aluguel, nós mudava. E não entendia. A gente não entendia o que Deus queria. A verdade era essa. Estávamos na igreja vivendo o sobrenatural de Deus na vida da gente, mas a gente não entendia o que Deus queria para nós. Eu vivia aquele cara que dizia assim, eu vou dar dinheiro para pastor, jamais eu vou dar. Jamais. Quando eu entendi o segredo de ser o que é dizimista, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu me lembro que eu comprei o meu primeiro carro, o meu cadetinho. Aquele dono da agência ligou para mim e disse assim, como é que ele me chamava? Carlos Jardim, ele falava isso, Carlos Jardim, eu tenho um carro aqui para você. Eu falei, que carro para mim, você está brincando? Eu não tenho dinheiro. Vem aqui. Eu sei que eu cheguei lá naquela agência, ele me falou o valor do carro. Eu falei, você é louco, não quero esse carro não tem dinheiro. Ah, me faz a entrada em 12 cheques aí. Eu falei, que cheque? Não tenho cheque. Um menino que trabalhava comigo disse assim, eu te empresto as folhas. Eu sei que eu saí de lá, a primeira semana de Vila Airosa. O apóstolo nos leva até a Vila Airosa, no intuito de nos deixar lá. Quando nós chegamos, eu disse para a pastora, ele tinha dito para mim umas semanas antes, horas que vocês vão para Vila Airosa. Eu orei para não ir. Eu sempre sou sincero com Jesus, eu orei para não ir. Vila Airosa não tinha nada. O bispo dirigiu lá. Vila Airosa não tinha nada. Ainda tinha rua de barro esburacada, feio, lugar feio. Eu não vou. E quando nós fomos lá olhar a terra, né, que ele disse, vamos lá olhar a terra. Chegamos lá, falamos para o irmão, aquela casa de baixo ali, para nós era muito pequena. A gente já tinha o Gabriel e a Maria Eduarda já. O Gabriel já um pré-adolescente, a Eduarda ainda uma. Ia ser muito pequeno. Aí ele disse, para quem é a casa? Para nós. Ele disse, a de baixo eu já aluguei, mas fica aqui com a minha. Ele morava lá. Eu disse, como ficar com a sua casa? Não, eu vou morar com a minha sogra. Vocês podem ficar aqui. Aí eu comecei a olhar e dizer, Jesus, o que o senhor quer? Naquela primeira semana era tudo muito longe para Vila Airosa, muito longe. Naquela primeira semana Deus me deu o carro. Quando eu cheguei em casa com aquele carro, eu nunca me esqueço. Eu parei o carro na porta, ela desceu do ônibus, cheia de sacola. Eu disse, amor, vem ver. Ela olhou, o que é isso aí? Eu falei, é nosso. Você vem de carro e eu venho de ônibus cheio de sacola. Por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque quando você entende que Deus está no controle da tua vida, tudo vai bem. As tempestades vêm. A tempestade veio no barco, os discípulos estavam todos no barco, Jesus também estava. A tempestade não veio? Veio, ele estava no barco. A tempestade na tua vida vem, mas ela vai passar, porque ele está no barco da tua vida. Na vida de Marta e Maria, Jesus chegou na hora certa. Jesus não atrasa e não adianta. Ele chega na hora certa. Na hora certa. Eu me lembro que o cadete, para você entender mais ainda quando Deus faz as coisas. Eu trabalhava no banco de sangue lá na Pacaembu. O meu patrão descobriu que eu mexia com jardinagem, tinha alguns vasos na empresa. Ele disse, você não quer cuidar dos vasos para mim? Eu te pago um valor a mais. Eu falei, eu me lembro que o cadete eu pagava R$387, era a parcela. Eu falei, mas doutor, não, você vem só de vez em quando, vem de sábado aí, arruma. Eu comecei a arrumar aquilo. Ele falou, eu vou avisar para a menina do RH lá, para acertar lá com você. Eu falei, tá bom.
O meu primeiro pagamento veio no Olerite, escrito assim, R$ 400, gratificação. Eu pagava 387 do cadete. A última parcela do cadete, eu paguei, um mês depois eu fui demitido. Foi assim, irmão, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmão, Deus vai chegar na hora certa na tua vida. Não se preocupa, irmão, talvez o tempo esteja demorando para você, mas para Deus ainda está em tempo ainda. Talvez para mim, para você, está demorando muito, pastor, e Deus está dizendo assim, olha, falta só mais um pocochito de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Mas ele diz assim, mas apenas o remanescente vai ser salvo. Ele está falando de mim e de você, vamos ficar firme, irmão. Firme. Eu quero encerrar por aqui. O pessoal do louvor já se preparar. Quando ele diz aqui, olha, tirai a pedra, e Marta diz para ele que já é de 4 dias. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito? Ele já tinha dito para ela lá atrás. Ele já tinha dito para ela alguns dias, alguns momentos atrás, ele já tinha dito para ela, olha, eu não te disse? Que se creres, verás a glória de Deus. Olha que situação que ele põe ela. Eu já te disse há uns momentos atrás, se você cria. Você disse que cria. Eu te perguntei se você acreditava. Você disse que acreditava. E agora você me diz que é de 4 dias? E a Bíblia vai dizer no versículo 41, e tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Não é o que a Marta falou lá atrás para ele, eu entendo que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Ela disse isso para ele. E agora ele está dizendo, Pai, eu te dou graça, porque tu me ouviu. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha que lindo, irmão. Olha que lindo, irmão. Olha que coisa maravilhosa é entender que Deus sempre está nos ouvindo. Sempre Ele nos ouve. Ele está dizendo agora como pai, falando para o filho. Agora, o filho falando para o pai. Eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu disse isso para que, por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Muitos ali em volta ainda não sabiam quem era ele. Eu acredito que dentro da igreja do Senhor tem muitos ainda que não sabem quem é ele. Ainda tem muitos que não sabem quem é ele. Ainda tem muitos de nós que estão andando como os discípulos no caminho de Emaús, estão andando com ele, mas não estão reconhecendo ele. Tem medo, o que vai acontecer? Eu vou ficar desempregado? Não, irmão. Espera no Senhor, confia nele. Eu estou numa empresa que no começo da epidemia só envia, o pessoal fala, e aí? Vai mandar a gente embora? E aí vai mandar quantos embora? Irmão, vou te dizer que pegou mais ou menos uns 10, 15 funcionários. Uns 10, 15 funcionários. Eu perguntei até para o irmão Val, conhece alguém? Sabe o que é isso, irmão? É por causa de você? Não. Mas eu vi algumas mudanças acontecendo na empresa. Eu vi algumas mudanças acontecendo. Eu vi a palavra de Deus se cumprindo. Quanto crente está entrando na empresa? Quantos? E já teve crente que disse assim, nós precisamos fazer um culto aqui. Eu falei, precisa falar com o patrão primeiro, né? Eu queria toda manhã orar com todo mundo. Irmão, mas nem todo mundo aceita. Esses dias eles colocaram lá na mesa, olha, nós temos não sei quantos funcionários. Eu falei, engraçado, né? Se a gente puxar essa lista aqui, cada um pensa diferente do outro aqui. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o resto da história você conhece, irmão. O resto da história você conhece, porque você lê a Bíblia. Você conhece a história de Lázaro, você sabe quem é Lázaro, você sabe como Jesus ressuscitou a Lázaro, de maneira que ele saiu daquele túmulo. Porque pela medicina ele não tinha nem como sair mais. Agora a Bíblia vai dizer que ele sai agora envolto nas ataduras. E o Jesus chama os... Imagina que ele chamou logo aqueles que não criam, né?
Ele chamou logo aqueles que estavam acompanhando só por acompanhar. Vai lá, tira as ataduras dele. Vai lá, desamarra ele. Tira as ataduras dele que ele está saindo. Vem, vem. Como é bom poder saber que Jesus está no controle da nossa vida. Se descermos à sepultura hoje é porque Ele quer. Mas com certeza, somos a igreja que vai ressuscitar juntamente com Ele. Somos a igreja que você não entendeu. Somos a igreja que vai ressuscitar juntamente com Ele para morar nas mansões celestiais. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor. Conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que nos cega. Eu amo, eu amo. Diga para Ele que você ama Ele. Te amar, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Que amor é esse, né? Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz que o amor dele é tão grande que nos constrange. Que amor é esse que sofre conosco, né, irmão? Que se alegra também conosco. Aleluia. Aleluia, Deus. Não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse? Diga para Ele. Que se move dentro de mim. Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cega. Eu amo, te amar, Senhor. Esse que se move dentro de mim, me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cega. Eu amo, te amar, Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para os céus. Senhor, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, Senhor, apresentar, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, ó Pai. E nós cremos, Senhor, no poder sobrenatural do Senhor, ó Pai.
sobre cada um de nós que aqui estamos. Que cada projeto, que cada sonho, Deus, que o Senhor, meu Deus, que Ele venha trazer, Senhor, essa esperança. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a convicção do que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor venha trazer a existência, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, as impossibilidades do dia a dia, as impossibilidades da nossa vida, Senhor. Porque para o Senhor não há impossíveis, Senhor. Para o Senhor não há nada impossível. Ah, Senhor, aquele homem pode se converter. Aquela mulher pode, Senhor, se converter. Este filho, Senhor, pode voltar aos pés do Senhor, ó Pai, e reconhecer que não há outro Deus além de Ti, que torna, Senhor, meu Pai amado, fazer tudo novo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Meu Pai, foi pregado aqui, Senhor, meu Pai, nessa noite, que o Senhor é o Deus que restaura, que o Senhor é o Deus, ó Pai querido eterno, que aquieta, Senhor, meu Pai amado, a tempestade, que faz cessar o choro, Deus Todo-Poderoso, e que nessa noite, ó Pai querido, nós possamos, Senhor, tomar posse, meu Deus querido, de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, de tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, meu Deus querido eterno, e nós cremos no poder da palavra, nós cremos no poder do Evangelho que foi pregado nesta noite, que se tu creres, tu verás a glória do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Este é o amor de Deus, este é o amor de Deus que está derramado no meu e no seu coração. Aleluia! Eita, labaxarabai! Levante suas mãos e alcance o amor de Deus que está derramado sobre a sua vida. Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de poder e glória, Deus de poder, alcança, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por quem Tu és. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Que nós venhamos ter uma semana de milagre, uma semana de conquistas na presença do Senhor. Irmão, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Creia nisso, que a sua casa, que a sua vida já está mudada. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Deus já fez o melhor por mim e por você. Tome posse disso. Acredite que Deus é na sua vida. Acredite que vida. Acredite que o melhor de Deus já está derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Tome posse nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Amanhã, durante a semana, círculo de oração das 8 às 9, né? A missionária Simone, as irmãs aqui do círculo de oração. Também à noite estaremos aqui, o trabalho com as irmãs da Atalaia, o ensaio da Atalaia de Cristo, às 8 horas. Temos oração, os obreiros que vêm aí, vem, vamos buscar o poder de Deus para a nossa vida. Nós estamos, né, diante de uma indecisão mundial, no nosso país também, de uma indecisão que pode voltar, fechar tudo de novo aí. Mas nós vamos orar e nada vai mudar na minha e na sua vida, porque nós cremos em Deus, o Deus que supre. Então nós precisamos estar em oração pela vida do bispo Dário, né, que já está melhor, mas do presbítero Adriano, sua família, da missionária Elza também precisando de oração, teus irmãos precisando de oração, mas nós estamos aqui na brecha, amém? Eu quero ser canal de bênção. Seja canal de bênção para a glória do nome do Senhor, amém? Eu quero dizer que se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Que o grande amor de Deus, a comunhão com o Filho e as doces consolações do Espírito Santo já com todos, desde agora para todos sempre, e todos digam: Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.